E eu converso agora pela internet com Aguinaldo José de Lima, ele é diretor da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel. Já está aqui. Bom dia, obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do café solúvel. Como estão as exportações? Como é que está esse mercado? Bom, por enquanto o setor não sentiu ainda os impactos de todos esses problemas do coronavírus, né? Os embarques estão normais, inclusive há um crescimento nas exportações. Os dados de março estão sendo fechados hoje à tarde, mas tudo indica que a gente vai ter um aumento percentual em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, por enquanto, graças a Deus, as coisas estão correndo dentro da normalidade, né? Você tem uma ideia de uma prévia? Você pode passar para a gente uma prévia desses números que vocês vão divulgar mais tarde? Bom, a gente está fechando ainda, não temos um número exato, mas a princípio gira em torno de 6% a mais as exportações do primeiro trimestre, um crescimento de 6% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso já está dentro da expectativa, a gente já esperava. O ano passado nós batemos recorde de exportação de café solúvel, recorde histórico, foram 4 milhões de sacas, e já prevendo um aumento de pelo menos 5% esse ano, e contando com a sorte que tudo corra normalmente e que essa pandemia se esgote logo, de maneira a manter a normalidade. A princípio, como o café é um produto que acaba tendo um consumo normal, né? Mesmo as pessoas estando em quarentena, isso dá uma expectativa de que a gente vai ter o mesmo desempenho, ou o desempenho que a gente prevê de 5% de aumento. Você acha que esses embarques atuais, o mercado, vocês não têm expectativa ruim porque essas vendas já foram feitas, esses negócios já foram fechados há pelo menos 6 meses? Isso, exatamente. Então, todos os negócios de café solúvel são fechados em períodos que variam de 6 a 1 ano e meio. Então, mas o que poderia acontecer seriam interrupções, né? De entrega, cancelamentos de pedidos, isso não aconteceu. Há um pouquinho de dificuldade em marcar embarque para a Ásia, mas já está sendo contornado com a China saindo desse sistema feroz, né, que foi do controle da pandemia deles. Os containers parece que estão se normalizando. Então, aquela dificuldade que parecia que ia ter com a falta de containers para a Ásia, isso acabou não acontecendo. E houve sim até algumas antecipações de pedido, principalmente da Europa, porque como houve uma corrida para os supermercados, alguns produtos se esgotaram, então alguns clientes acabaram pedindo que uma antecipação na entrega de algumas cargas. Então, na verdade, não é uma venda a mais, é uma antecipação de entrega, né? Então, isso está dentro do previsto, o que, por enquanto, não nos afeta em nada. Queria que você me falasse, Aguinaldo, quais são esses países, né, que compraram e se você acha que, de repente, esses países estão fazendo estoque também com medo do que pode vir aí na frente, né? Da mesma forma que algumas pessoas têm medo e vão no mercado para fazer estoque, você acha que isso pode estar acontecendo também nos países, principalmente os países mais ricos? Não, a gente não nota isso não. Nós exportamos para mais de 110 países, né? E os Estados Unidos é o nosso maior comprador, a Rússia, o Japão, Indonésia. Então, inclusive, é bem pulverizado entre os continentes. Não se vê esse movimento de antecipação por conta de estoque. Antecipação, sim, por conta de demanda que foi acometida pela corrida a alguns supermercados de alguns países, coisa que não aconteceu no país. No Brasil, houve uma pequena aumento de procura, mas logo em seguida isso se normalizou. E não se percebe em país nenhum que há uma preocupação em se fazer estoque, esse tipo de coisa. Isso não. Que bom. Qual que é a característica do café solúvel, do comprador? Qual que é o perfil? Na verdade, o Brasil são dois tipos de mercado, né? O mercado mundial, o Brasil hoje conta com 6 empresas. Essas 6 empresas praticamente fazem 99% de todo o café solúvel do Brasil. O Brasil é líder mundial na exportação e na produção desde que o solúvel saiu para o mundo como um grande produto a partir dos anos 60. O Brasil nunca perdeu essa liderança. E o Brasil adotou um modelo de negócio de vender produto a granel para ser trabalhado pelas grandes marcas mundiais. Então, as grandes marcas mundiais utilizam o nosso café para fazer blends,
inclusive para embalar e reexportar, como é o caso da Alemanha, por exemplo, que é um grande reexportador de café industrializado. Não existem marcas brasileiras importantes no mercado lá fora, a não ser alguma coisa de café Pelé na Rússia, mas o Brasil se especializou em ser um grande fornecedor de matéria-prima para essas grandes marcas. Isso é um mercado internacional que responde a praticamente 80% do mercado brasileiro de café solúvel. Os outros 20% ficam aqui no Brasil. O café solúvel responde por 5% do consumo total de café no país. E nós temos várias marcas de grandes empresas, em torno de 10 grandes marcas que circulam hoje no Brasil, onde as nossas empresas também são fornecedoras da matéria-prima. Ou seja, a gente está bem de mercado, né? Sim, graças a Deus a gente está, inclusive, com uma recuperação excelente, que depois de algum tempo estagnado, né, quase uma década estagnado, a partir de 2016 a gente começou a ter um movimento de crescimento mundial pela competitividade e pelo nível de tecnologia que as nossas empresas aqui no país adquiriram, com tecnologias bastante avançadas e com bastante matéria-prima, né, para poder trabalhar e ofertar para o mundo. Guinaldo, queria muito agradecer sua entrevista. Obrigada por acordar cedo aqui para atender a gente do Bem da Terra. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau.